Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e nesse vídeo vamos falar sobre o ator turco Can Yaman, que é um grande sucesso. Ele deu uma entrevista bem longa, super interessante, falou sobre variados assuntos. Foi uma entrevista para promover Sandokan, mas ele também falou sobre outros assuntos que eu já tinha comentado aqui no canal. Por exemplo, sobre ele ser comparado com Jason Momoa, também falou sobre aquela situação complicada que ele viveu na Turquia, entre outras coisas. E hoje também fez algumas postagens em seus stories. Vamos começar com essas publicações e depois eu trago para vocês a entrevista. Ele segue promovendo Sandokan em seus stories, né? Essa grande produção. Aqui ele também trouxe pra gente o El Laberinto de las Mariposas, que é o seu novo projeto na Espanha. Então ele estava indo aqui em direção a Sequoia Studio. Aqui ele também trouxe um artigo sobre a produção de El Turco, que também é um projeto, né, grandioso pela Movie Star Plus. E aqui ele fez uma publicação sobre Sandokan e deixou um recadinho para a imprensa turca. Ele escreveu assim: a partir de 19 de janeiro de 2026, na Netflix América, sou o primeiro ator turco a conseguir entrar como protagonista em uma produção gravada em inglês. Mas vocês não falam disso, querida imprensa turca. Feliz é quem diz, sou turco. Com carinho e colocou uma bandeirinha turca, deixando ali o seu recado. E agora vamos a uma entrevista que ele deu toda em inglês para promover Sandokan para os Estados Unidos e também para o Reino Unido. É uma entrevista bem completa e ele começa falando sobre Sandokan. Ele diz assim: eu não conhecia Sandokan 5 anos atrás. Mas depois fui pesquisar e descobri que era algo enorme na Itália. Era uma obra ligada à literatura, um grande sucesso, há 50 anos, com muitos filmes feitos sobre isso. Então foi uma grande honra, uma grande oportunidade para mim. Foi o motivo pelo qual eu vim para a Itália 5 anos atrás. Inclusive, ainda durante o período da Covid, que foi uma fase muito difícil. Depois surgiram alguns problemas, alguns impedimentos, e eles poderiam ter gravado a série 5 anos atrás, mas no fim fizemos agora e por um bom motivo. Se tivéssemos feito 5 anos atrás, talvez o resultado não fosse tão bom. Agora, com 35, 36 anos, eu sou uma pessoa melhor, um ator melhor. A produtora também estava muito mais preparada para fazer tudo. E hoje, o resultado é que eu agradeço a Deus por não termos feito naquela época. Eles me disseram que eu precisava perder peso, enquanto eu gravava outras séries italianas. Eu estava com cerca de 95 quilos e precisava baixar para 85, mais ou menos. Foi a primeira vez que eu realmente fiz algo assim, porque eu nunca fiz dieta. Eu sempre tive uma alimentação boa. Mas isso é um estilo de vida, então nunca fico pensando em comida. Quando ele não está de dieta, ele não tem essa preocupação. Ele diz que sempre come bem, treina pesado para ficar forte, fazer tudo isso sem perder o controle emocional e ainda conseguir emagrecer exige outro tipo de preparação. Então ele conta que estava fazendo um tipo de treino a qual ele não estava acostumado, que foi um mês infernal, ele conta. Praticamente não comia nada e treinava 3 vezes por dia. Olha que loucura! E o nosso humor muda muito quando a gente está de dieta. Ele disse: eu enlouqueci. Lembro que mascava chiclete o tempo todo, porque estava tão estressado que o doce do chiclete me dava alguma sensação de prazer. Eu mascava chiclete o dia inteiro só para sentir algo doce na boca. Não lembro exatamente o que eu comia, mas acredito que comia de tudo, massa, carne, tudo, como um louco que perdeu a cabeça.
Aí ele disse que mandava vídeos de comida para os seus amigos, que ficavam preocupados com ele, porque ele mandava aquelas imagens dizendo, quando tudo isso acabar, vamos comer isso, vamos comer aquilo, e a gente fica realmente, quando tá de dieta, às vezes nesse sofrimento, assistindo essas comidas deliciosas, projetando para o futuro, poder novamente comer o que a gente gosta. Então aqui ele fala que só fazia planos sobre o que iria comer depois que tudo terminasse. Aí aqui ele começa a falar sobre a comparação com o ator Jason Momoa, que a gente até já falou sobre isso aqui no canal. Ele diz assim, ele é um grande ator, alguém em que me inspiro. Eu gosto muito de assistir aos filmes dele, então é algo bom ser um cara turco e ser comparado a um ator americano de sucesso. É um elogio. Ele é muito maior do que eu acredito. Aí ele conta que o Jason Momoa, né, não é de cortar o cabelo nem fazer a barba. E ele conta que a primeira coisa que ele fez depois de terminar Sandokan foi cortar o cabelo. Porque ele queria mudar um pouco, até profissionalmente. Ele não queria aparecer em outra série ou filme com a mesma imagem. E aí ele diz que o Jason Momoa, por exemplo, mantém a mesma imagem por muitos anos. As pessoas me comparam a ele, mas eu gosto de mudar meu estilo. Acho que isso é o que me diferencia um pouco. Mas de qualquer forma, é sempre um grande elogio. Então, fico feliz quando dizem isso. Aí aqui ele começa a falar sobre aquela situação complicada que ele viveu na Turquia, falando que ele estava em uma boate que ele frequenta, né, já há muito tempo, então que as pessoas conhecem ele, que ele tira muitas fotos, que não é surpresa ele estar lá, que ele tira cerca de 500 fotos por lá por dia, então que eles sabem que ele estava ali. E falou sobre a operação ser uma rotina ali da polícia, né? E que apareceram muitos policiais que revistaram todas as pessoas. Eles não encontraram nada com ele. Ele reforça falando sobre isso. Mas me viram e tiveram que me levar porque sou famoso. Eles fazem isso, precisam checar, enfim, é o procedimento deles. Eu não sei exatamente por que fazem isso, por que me levam, mas não encontraram nada comigo, o que é normal. Depois me liberaram rapidamente. Eu fiz alguns testes, colaborei com eles, entreguei meu telefone imediatamente, passei a senha, tudo. Eles checaram, coletaram sangue para exames e depois me liberaram. Aí ele disse, eu pude ir para onde quisesse, no dia seguinte, vim para a Itália, estava tudo normal. Não foi uma prisão, ele volta a falar, quero deixar isso claro. Atualmente estou interpretando um agente internacional na Espanha e meu personagem é preso todo o tempo, ele comenta. Então, viver situações assim sempre me alimenta como ator. Eu não tenho medo de viver, não evito experiências. Tudo que eu vivo se soma a mim, a minha vida. Eu vejo tudo isso como uma grande aventura, como uma história para contar. Então o Can relata mais uma vez esse episódio, esclarece tudo com calma, tá tudo esclarecido, tá tudo bem, graças a Deus, e ele tentando tirar o melhor de tudo isso, dessa situação que deve ter sido muito difícil. Mas então é isso, pessoal, trazendo para vocês mais uma entrevista que está no feed do ator turco Can Yaman, e vocês também podem conferir por lá. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal, a gente se vê em breve, com novas notícias e novidades. Até o próximo vídeo. Fui!